Há 90 dias atrás, nós começamos uma série de atos proféticos. Começamos a orar, a jejuar, começamos a preparar o ambiente para receber vocês que estão aqui. Talvez vocês não saibam, mas o nome de cada um de vocês estava sendo ecoado no mundo espiritual todos os dias. Cada pastor, cada líder que inscreveu a sua caravana e passava os nomes, a gente gritava nas madrugadas no quarto. Aconteceram muitas coisas, muitas retaliações. Eu tive o meu pé fissurado há pouco tempo atrás. Eu achei que eu sabia andar de skate, percebi que eu não sabia andar de skate. Mas eu fissurei meu pé num dia e 3 dias depois, eu recebi uma transferência de unção do apóstolo Silvio Ribeiro. Beijo, apóstolo Silvio Ribeiro, lá de Porto Alegre. Foi lá na igreja do apóstolo do Elvis e da Bispa, que estão aqui conosco hoje. E eu fui curado instantaneamente. Marcão estava lá comigo. Quando eu cheguei em casa, eu transferi essa unção sobre a vida do Daniel, meu filho mais novo. E foi incrível o que aconteceu. A gente foi orar por uma mulher, uma mãe de santo, e ela foi liberta para a glória de Deus. Meu filho recebeu essa unção, esse selo, e essa transferência de unção. E um belo dia, meu filho está na rua andando, e um amigo dele chega com um pato. Eu disse um pato. O que, irmãos? Existem coisas que Deus vai fazer com você, que Ele vai começar a te usar e treinar você em coisas atípicas. Diga para alguém que está assim, atípico. O que é atípico? É algo que não é tão natural. É algo que é, às vezes, até meio estranho. E o meu filho recebeu a transferência de unção, e ele falou assim, o amigo dele falou assim, cara, esse patinho aqui, infelizmente, ele quebrou a pata, a asinha, e ele não vai poder mais voar, vai ter que ser sacrificado. E ele falou assim, cara, naquela linguagem pré-adolescente, mané, aí, lembrei de uma parada, meu pai transferiu sobre a minha vida uma unção de cura. Aí ele falou assim, o garoto falou assim, o que é isso? Ele falou assim, eu vou orar por esse pato e ele vai ser curado. Você crê? O garoto olhou assim, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que outras pessoas não receberam, que você recebeu, e que elas não vão crer como você crê. Entenda, querido, que a fatia do bolo que você come hoje não é a mesma que alguém vai comer lá. Entenda que existem situações que vão acontecer, que vão simplesmente habilitar você, capacitar você para um novo nível. Mas existem pessoas que ainda não chegaram nesses patamares. Diga comigo, processo. São processos que vão acontecendo gradativamente, dia após dia. Não é um processo fácil, não é algo simples de se viver, mas é algo dolorido. Deixa eu te dizer, o processo, quando ele não é dolorido, ele nunca foi um processo. Todo processo causa dor. Diga para alguém que está falando assim, O Daniel foi orar pelo pato. E o Daniel disse, abre a caixa. Eu lembro de Jesus falando assim, remova a pedra. Aqueles que são selados com uma transferência, eles não olham mais para as circunstâncias. Aqueles que são selados por uma transferência, eles não olham mais para os detalhes. Eles não estão mais parados nas coisas pequenas dessa vida. Ah, mas eu não consigo ir. Ah, mas eu não tenho gasolina. Ah, mas não sei como é que vai ser. Em nome de Jesus. Sai dessa, querido. Você recebeu um convite para ir para onde? Portugal. Mas eu não tenho passagem. É por isso que você não tem. Porque na hora do processo, em vez de você acreditar no milagre do convite, você fica preocupado como vai acontecer. Diga para alguém que está ao seu lado, processo dói. Daniel falou, tira a caixa do pato. E o garoto estarrecido junto com a mãe dele. E a mãe dele, irmãos, a mãe dele, uma outra incrédula. Você crê? E ela disse, aham. Existem pessoas aqui que vão começar a ser habilitados em um nível de libertação, que Deus vai te usar de forma estranha. Eu fui orar por uma mulher, em vez de eu colocar a mão, Deus falou assim, coloca o pé.
falei, Senhor, mas eu aprendi a orar com a mão. O Senhor falou assim, não, você não entendeu o que eu te falei. Eu falei, fala de novo, Senhor, coloca o pé. Eu falei, Senhor, mas não é chato eu colocar o pé? O Espírito Santo disse para mim, é chato você desobedecer. O chato é você querer fazer as coisas como você acha ético fazer, como você acha bonitinho fazer. Aí você quer orar igual uma donzela. Meu Deus. Meu Deus. Ou então tem aquelas pessoas que querem fazer aquela oração do doutorado. Senhor Jeová, meu Deus, o Senhor que mora nos céus, celestial, está em meio aos querubins, serafins, os anjos te adoram. Você tem todo um processo para falar algo que é tão simples. Abba, Pai, Paizinho querido. O Senhor às vezes está te aproximando e você está com vãs repetições. Diga comigo, processo dói. Daniel disse, abre a caixa. E a mãe incrédula disse, como assim, abre a caixa? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for orar por alguém, debaixo da unção que está sendo compartilhada aqui nessa tarde, quem recebe? Entenda algo, meu filho. Primeiro você vai utilizar a tua fé. O cara está sentado numa cadeira de roda, mas pela fé você já está vendo ele levantar. Amém ou não? Olha para mim, para o pé da cadeira de roda. Todo mundo, olha para o pé da cadeira de roda. Agora começa a levantar a cabeça. Começa a levantar. Fala assim, uau. Ele levantou. Mas ele já está aqui de pé na tua mente. Você já entendeu isso do mundo espiritual. Agora você vai perguntar para ele, meu irmão, você crê nisso? Ele vai dizer, eu creio, pronto. Quando 2 ou 3 concordarem acerca de algo na terra, então será ligado, concordado no céu, e o milagre será executado na mesma hora. Quem crê nisso? E Daniel disse, abre a caixa. E eles abriram. Sabe o que aconteceu? Daniel orou pelo pato. Naquela linguagem assim, em outras palavras, traduzindo para o português, pato, eu te dou uma ordem agora. Bata as asas e voe dessa caixa. Em nome de Jesus. O pato foi embora. Diga comigo, pequenos processos manifestam grandes milagres. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo de número 1. Evangelho de Marcos 5, 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros. Da onde? Da onde? Ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, quando, irmãos? Ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros, da onde? Das colinas. A primeira coisa, quando eu li esse texto, fiquei analisando, foi por que Jesus pisou naquela terra. A segunda pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto foi: quem avisou a este homem que Jesus havia pisado naquela terra? Porque se tem uma coisa que o texto aqui nos ensina, é que ninguém, diga comigo, ninguém, escuta só, irmãos, ninguém chegava perto desse homem. Alguns corajosos, no estilo do Marcão, fala aí, Marcão. Aí, ó. Alguns corajosos, no estilo do Marcão, iam lá e acorrentavam ele com correntes. Mas daqui a pouco, de uma forma estranha, ele quebrava as correntes, se feria e se machucava. Eu fico pensando, querido, que a família desse homem talvez fosse a família mais frustrada da região de Decápolis.
A terra que ele morava ficava em Decápolis, uma região cheia de cidades, mas aquele lugar era uma passagem de guerra. Veja, ninguém nasce endemoniado, mas se torna endemoniado. Amém ou não? O que levou esse homem a viver esse processo? Quem sabe numa passagem de guerra, os guerreiros das tropas estruparam a mãe dele, e ele nasceu debaixo de uma sentença de maldição na casa dele. Nós podíamos conjecturar aqui uma série de coisas. A gente podia falar aqui uma série de coisas, mas o detalhe aqui, a análise principal, é quem avisou ele de que Jesus havia chegado na sua região. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um texto muito conhecido, Marcos 3:27, que diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Escute, no reino animal, quando um leão chega mais forte, os leões mais fracos, faz o quê? Diga para alguém, mete o pé. Sabe por quê? O mais forte chegou. No reino animal, um tubarão, quando é mais forte, quando ele chega, os outros tubarões, mete o pé. Por quê? Porque o mais forte chegou. Agora deixa eu te falar uma coisa, uma revelação sobre essa palavra. Quando Jesus coloca o pé na terra dos Gesarenos ou Gadarenos, seja lá o que você quiser, quando ele coloca o pé naquela terra, um eco espiritual soprou no cume do monte. E o eco espiritual dizia: o mais forte chegou lá embaixo. Você está entendendo? Agora entenda, querido, eu estou falando do mais forte, diga comigo, mais forte. Agora olha para alguém que está do seu lado. Fala, cara, tu não sabe da maior. O mais forte habita em você. Escute. Se o mais forte habita em você, quer dizer que você agora está impregnado da glória de Deus. As pessoas tocam na tua camisa e são libertas. Tu arranca o teu tênis e joga o teu tênis, bate na pessoa, a pessoa cai e é tocada. Por quê? Porque tudo que você toca, tudo que você usa, vai ser impregnado por aquilo que habita em você. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de você, ou você é cheio do diabo. Porque tem gente que não é cheio do diabo não, ele é cheio dele mesmo. Ele pensa que é o diabo, mas na verdade o diabo é ele. Ele tenta até expulsar o diabo, mas o diabo fala, cara, a gente é tão amigo, cara, tanto tempo junto. Pô, por favor, cara, vamos continuar a parceria que está de bom tamanho. Diga comigo, ecos no mundo espiritual. Querido, a questão aqui não era o nível de endemoniamento que o gadareno estava, mas era o nível do valente que tinha acabado de chegar. Não, você não entendeu. Eu vou ter que repetir. A questão aqui não era o nível de endemoniamento, de casta, de legião, de capetada que estava aquele homem. A questão aqui era o nível do valente que havia acabado de chegar naquela ilha. Diga comigo, ecos. Dá para fazer um eco aí na guitarra, Dinho? Faz aí, Dinho. Dinho Oliveira. Faz um eco. Eu vou te mostrar o que é um eco que vai reverberar. Tá certa a palavra? Reverberar? Um eco que vai reverberar aqui na igreja. Mas no mundo espiritual, esse eco, ele reverberava com um nome. Diga um nome. Porque adoração, escute. De novo.
Isso. Ó, santo. Ó o eco. Santo. 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 Escute. À medida que Jesus começa a pisar na terra, lá no cume do monte, os menores receberam uma ordem reverberando no mundo espiritual. Qual era? Santo, 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 santo. Sabe por que eu quis falar cheio de Deus, cheio de si, cheio de demônio? Porque quem está cheio de si, não escuta nem o que os demônios escutam. Deu para entender ou custou cair a ficha? Vou repetir para ficar tranquilo. Aquele que está cheio de si, não escuta nem o que os demônios escutam. Porque o demônio, quando escuta que o valente chegou, ele se ajoelha. O que está cheio de si, ele fala, se não fosse eu, não acontecia. Quando eu canto, aleluia, glórias a mim. Quando eu prego, as nossas igrejas, ao invés de crescer, estão minguando. Sabe por quê? Porque o pastor quer ser dono da igreja. Ele quer ser dono do altar, só ele prega, só ele canta, só ele dá a bênção apostólica, só ele expulsa demônio. O demônio fala, nem vou entrar mais, é só ele que me expulsa. Pô, o demônio está revoltado já com o pastor. Pô, de novo ele, não tem outro nessa igreja para me expulsar não? Não aguento mais. Quem está cheio de si não consegue ouvir os ecos espirituais que ecoam no mundo espiritual, querido. Os ecos espirituais naquele dia chegaram no cume do monte, aonde aquela legião, porque pela primeira vez na Bíblia, a gente vai ver então, a Bíblia narrando um fato de uma legião. Jesus também vai chamar essa legião de espíritos imundos. Mas o eco espiritual entoou, e o eco foi subir na montanha, e quando chegou lá no sepulcro, aonde esse homem estava, os demônios que o possuíam, deram uma ordem para o corpo dele. Sabe qual foi a ordem que os demônios deram? Desce a montanha agora. Imagina um cara acorrentado, eu não vou descer, desce. Nós estamos mandando, porque aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, chegou na praia e nós somos obrigados a obedecê-lo. O que você talvez não entenda, é que no nível de autoridade que o Senhor te posiciona, os demônios vão ter que obedecer o que está em você. Porque se não estão te obedecendo, você está cheio de si ou cheio de demônios. Porque se for na autoridade, não tem gracinha e papagaiada. Faça um teste. Qual o teste, apóstolo? Se esvazie de si e se encha de Deus. Vai ficar facinho para você. Irmãos, é incrível. Faz um teste, olha só que coisa incrível. Eu comecei a orar e jejuar, nós estamos num propósito de 70 dias, e faltam, quantos dias, amor? Para concluir, 15 dias para concluir. Cara, nunca foi tão arroz com feijão, expulsar demônio, como nesses dias de jejum e oração. Tem hora que eu nem falo, eu levanto a mão, a pessoa já, qual é o teu nome? Aí Deus, lembra que eu falei com vocês de botar o pé? Quem lembra de botar o pé? Irmão, eu comecei a fazer uns testes, assim, eu comecei a fazer uns test drive, assim, das revelações, e começou a acontecer umas coisas que eu comecei a ficar assustado. Eu estava lá no apóstolo Carlos Terra, estava lá o apóstolo Tairone. Cara, o apóstolo Tairone transferiu uma unção sobre a minha vida, e de repente ele falou algo para mim, que eu tomei um susto. Mas depois eu revendo o vídeo 5 vezes, eu entendi o que ele falou. Ele chegou perto de mim e falou assim: eu tenho medo de você. Caramba,
Vou repetir, ele falou assim, eu tenho medo de você. Aí eu falei, caramba, na mesma hora, um eu da minha parte disse, cara, tu é o cara. Tu é o cara, ele está com medo de você. Mas de repente o Espírito Santo falou, desce do salto agora, que tu não é nada. Ele está falando que tem medo do que está em você. Isso serve para você, meu filho. Quando você sobe assim, ó, um pouquinho, bota aquele salto de 8 e fala assim, o Espírito Santo fala, menos, desce. Sem mim você não é nada. Sem mim você não é ninguém. Tu não passa de um caco fedorento. Sem esse Renaudet, meu Deus do céu, tu vai feder igual a gambá. De repente manifesta em você aquela unção da gambá na esquerda e na direita. Sabe por quê, querido? Porque você não passa de uma carne podre. Agora, pela graça, pelo favor infinito e a misericórdia do Pai, o Espírito Santo decidiu e escolheu vocês que estão aqui nessa tarde. Alô, alô, atenção, escola de guerra. O Espírito Santo decidiu e escolheu habitar em cada um de vocês. Quem está recebendo, pelo amor de Deus, aplauda aquele que reina e vive. Só quem está recebendo. Cara, naquele momento, a ordem que ele recebeu lá no topo foi para descer correndo. Diga comigo, desce correndo. A coisa era tão séria, que eles se sentiram atormentados. Deixa eu te falar uma coisa agora, que vai ficar estreito para o teu lado, tá? Segura essa, bispão. Se os lugares que você está indo, não acontece uma guerra, uma luta, a tua presença não está atormentando ninguém, tem alguma coisa de errado com você. Porque Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, lá para o versículo de número 17 ou 19, sei lá, depois de dar uma consultada aí, vai falar o seguinte, que a terra espera com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te perguntar, filho, cadê os filhos de Deus? Cadê a geração que clama Abba Pai? Cadê a geração da intimidade e do relacionamento? Cadê a geração que não consegue mais dormir sem antes clamar, se envolver e se dedicar com Abba? Se você está nesse nível não perturbador, vou repetir, se você está nesse nível não perturbador, diga para alguém que está do seu lado, se preocupe. Quem está entendendo? Cara, tu chega para orar, não acontece nada. A pessoa fala, estou com dor aqui, tu vai orar, e aí, passou a dor? Não, tu ora de novo. Passou a dor? Não. Senhor, peraí, estou orando, não está acontecendo nada. Tu expulsa o demônio fala assim, só sai meia-noite. Aí começa a negociar contigo, vou sair se me der um cigarro, me dá uma champanhe que eu saio. E tem crente que fala, tem alguma champanhe por aí, irmão? Porque ele está orando, não está saindo. Ele começa a tentar barganhar. Tem gente que vai falar, sabe, não, isso aí é caixa de demônio, só sai com jejum e oração. Mas tu não jejua nem ora nunca? Tu não tem nenhum propósito durante um mês? Não, tu não deve estar falando da mesma igreja que eu estou falando. A Bíblia vai dizer em Atos 8, que quando Saulo consentiu na morte de Estevão, a igreja que estava em Jerusalém foi dispersa, mas à medida que a igreja era dispersa, eles corriam evangelizando, falando a respeito da maior notícia que se havia conhecido naqueles dias. E sabe qual era a maior notícia? Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Agora pense numa igreja que saiu de Jerusalém rumo a Antioquia, correndo na rua, perseguindo.
Os policiais da época, os romanos, correndo atrás dos caras. Aí o cara chegava, via alguém sentado no lado dele, parava da fuga, falava: meu irmão, você conhece Jesus? Não. Ele mesmo morreu, o terceiro dia ressuscitou, e hoje está vivo à destra de teus pais. Recebe o Espírito Santo. E eu te pergunto nessa tarde, qual é o nível que você está hoje? Os demônios, quando chegaram e desceram o monte, deram de cara com o Messias, disseram para ele assim: vieste aqui no nosso território para nos atormentar? Você está entendendo, querido, sim ou não? Se você é cheio de Deus, impregnado pela glória de Deus, mas em todos os lugares que você está, não acontece nada, então você está impregnado de si mesmo, menos da glória de Deus. Porque se você está impregnado de Deus, você não vai causar problema. Os conflitos do mundo espirituais serão causados. Você vai se tornar um perturbador do inferno constantemente. Todos os dias eu vou perturbar o inferno. Todos os dias vocês precisam perturbar o inferno. Apóstolo, a minha igreja é mais light, eu não gosto dessa parada de libertação. Na verdade, eu também não gosto de libertação. Eu queria estar numa igreja que só tivesse salvo. Mas começa de mim. Estou achando que libertação começa no próximo? Se enganou, meu bem. Começa em você. Você fala de libertação, mas você não está liberto. A gente tem umas pendências, irmãos, que a gente precisa ser resolvida. Como é que a gente vai tirar o cisco do olho do irmão quando a gente está com a trave no nosso olho? Você entende por que a Bíblia nos ensina que existem muitos fracos e doentes na igreja? Porque quando vão participar do cálice, participam indignamente. Por quê? Porque não amam nem aos irmãos que vêm. Se você não ama ao teu irmão que vê, como você pode amar a Deus que não vê? Você não é digno de tomar esse cálice. Toma vergonha na cara. Se posiciona. Se você não serve para isso, então para. Seja você um verdadeiro adorador, não mais um cantorzinho da igreja. Desculpa, irmão, o desabafo, mas eu estou de saco cheio desses cantores que vêm nas nossas igrejas, leva as nossas ofertas, canta meia dúzia de música bonita, faz todo mundo rebolar, mas não traz libertação para a nossa geração. Diga comigo, níveis. Primeiro nível aqui, no texto que nós lemos, anote isso. É o nível de confronto. Quando você está habilitado em Deus, o confronto é inevitável. Diga para alguém que está do seu lado, o confronto é inevitável. Não tem como. O confronto se torna inevitável. Já estou chegando no fim, fica tranquilo. O confronto é inevitável. O primeiro nível, quando Jesus pisa naquela terra, foi de causar confronto. Jesus não pisou naquela terra para passear. Ele não foi na ilha dos Gadarenos para pegar onda. Ele já tinha andado sobre o mar. Ele foi lá para confrontar a legião que dominava o território daquele lugar. Nós lemos aqui, agora há pouco, no Evangelho de Marcos 3:27, que quando o valente entra na casa para catar, para pegar os bens, não pode pegar os bens, os despojos, sem primeiro amarrar o outro. Amém ou não? O que aconteceu? O nível de confronto se manifestou. Se você está impregnado pela glória de Deus, você vai manifestar níveis de confronto. Os demônios vão entender que você não está de brincadeira, você não está de palhaçada, você não é mais um bobo da corte, não, muito pelo contrário, você é alguém que Deus levantou nesse tempo para confrontar o inferno com autoridade e poder. Diga para alguém que está ao seu lado, autoridade
e poder. Diga comigo, segundo nível, nível de compreensão. Que isso, apóstolo? Você precisa compreender o que está acontecendo. O princípio básico aqui para todo mundo é o seguinte: você vai orar pelo endemoniado, básico, tá? Se Deus não te der a revelação de quem é que está ali, basta uma pergunta: qual é o teu nome? Os demônios não têm identidade, mas o maior prazer de um endemoniado, ou melhor, de um demônio que está manifestado, é de apresentar uma falsa habilitação. Sabia disso? Aí ele quer dizer: eu sou tranca-rua. E ele fala com o maior peitão, já viu? Eu sou tranca-rua. Tem hora, irmão, que dá uma gargalhada que arrepia, fala a verdade. Quem trabalha com libertação aqui? Só todo mundo? Na hora que dá aquela, uá, uá, uá. Sai, capeta. Não dá um arrepio? Fala, irmão, fala a verdade. Olha para o irmão que está do sol. Se ele ri é porque ele se arrepia. Ó, se arrepia geral. Porque parece um filme de caça-fantasma. Sim ou não? E tem demônio que é escandaloso, né, irmão? Tem demônio. Aí Deus falou assim comigo: pisa no pé. Aí eu falei com o Daniel, meu filho, falei, filho, vai devagar, que Daniel fica irado. Daniel fala, saca capeta, e já quer pisar logo. Ele pensa que é o Pokémon. Aí eu falei, calma, bem 10 Pokémon, calma, vai devagar, pisa só na ponta do pé. Mas para que isso? Não tente fazer o que Deus não te direcionou para fazer. Mas como é que funciona? Não é que funciona. Existem algumas coisas que Deus deu para um que não deu para outros. É a multiforme graça de Deus. Quem entende disso diz, Pisa na pontinha, eu pisei na ponta do pé, na outra ponta do pé. Paralisou, irmão. Sai daí. Solta, posso soltar. Aí o pessoal solta. Sai daí, demônio. Não consigo, por quê? Estou paralisado. Aí eu falei, opa, nível de compreensão. Quando você compreende como Deus quer te usar, o mundo espiritual vai entender o teu destino profético. Quando você... esqueci. Era revelação, repete aí. Ó, escuta aí, ó. Não, quem pegou, pegou. Ainda bem que está na gravação, depois você vai comprar o DVD. Quando você compreende... Esqueci, irmão. Vem na hora o mistério. Quando Deus quer te usar, e ela também esqueceu, ela. Quando você compreende o nível de revelação que Deus quer te usar, o mundo espiritual entende. Diga comigo, nível de compreensão. Fica tranquilo que eu já estou caminhando para o final. Nível de compreensão. Cara, você entendeu. Peraí, é isso que Deus quer para mim. Sabe o que vai acontecer nessa hora? Você vai começar a ganhar velocidade na presença do Eterno. Tudo que não aconteceu com você no seu ministério nos últimos 10 anos, o Senhor fará acontecer em 6 meses. Por quê, apóstolo? Porque Deus vai aumentar a sua velocidade de uma forma sobre-humana. Sabe o que eu aprendi na Bíblia, do Velho Testamento? Quando o povo de Israel entrou no mar vermelho, o mar estava aberto. E quando eles chegam num dado momento do meio para o fim, a Bíblia vai dizer que estava na frente deles o anjo do Senhor e a nuvem de Deus. Quando Deus percebeu que os carros de Faraó vinham avançando velozmente, diga comigo, velozmente. Por quê? Pergunta, por quê, apóstolo? Porque naquele tempo, o Egito tinha uma tecnologia extremamente avançada que Israel não possuía. Eles tinham uma espécie de uma rolimã já naquela época. Eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo.
as carroças, carroça do capeta, as carruagens de Faraó tinham uma tecnologia na sua rodagem que dava ao exército de Faraó velocidade que os inimigos não tinham. Por isso eles eram vencedores invictos, porque eles atacavam numa velocidade sobrenatural. Os homens não perceberam isso, mas Deus percebe os processos que você não percebe. Quando Deus percebeu que Faraó vinha avançando, eu estou te falando do que eu aprendi no Velho Testamento, eu vou voltar aqui. Quando Deus percebeu que Faraó vinha avançando, Deus colocou o anjo atrás, Deus colocou a nuvem atrás. A Bíblia vai dizer que a nuvem se tornou em trevas e começou a jogar fogo, saraiva, começou a jogar tudo em cima de Faraó. Mas o exército de Faraó não diminuía a velocidade. E aí você vai ver lá em Êxodo, escuta só, Êxodo 14, 25. E emperrou o Senhor as rodas dos carros de Faraó. Sabe o que Deus fez? Diminuiu a velocidade do inimigo e aumentou a velocidade do povo de Deus. Quando estamos falando do segundo nível, nível de compreensão. Quando você compreende isso, sabe o que acontece? Deus aumenta a tua velocidade e diminui a velocidade do inimigo. Você começa a viver coisas sobrenaturais em 6 meses que você não viveu em 10 anos da sua vida. Diga para alguém que está do seu lado assim: velocidade. Fala, não conta para ninguém não, velocidade. Terceiro nível. Faltam mais 2 e eu termino. Terceiro nível, diga comigo, nível de autoridade. Quando Jesus chegou lá, diga comigo, a primeira coisa, não te ouvi, diga, a primeira coisa que os demônios fizeram foram se ajoelhar. Naquele momento que os demônios se ajoelharam, apóstolo Ricardo, eu fiquei pensando assim, cara, no mínimo eles lembraram de uma época anterior. Qual época, apóstolo? Quando eles estavam próximos dos 24 anciãos que se prostravam dizendo: Santo, Santo, Santo. Mas quando eles se prostraram já condenados. Então eles liberaram a palavra dizendo: Mestre, nós estamos tão atormentados aqui nesse corpo, porque tu veio aqui, por favor, não nos tire dessa região. O maior medo, e eu estou falando aqui do terceiro nível de autoridade, o maior medo literalmente falando, que as entidades, espíritos imundos e demônios têm, que existe uma diferença entre espíritos imundos e demônios. O maior pavor que eles têm é de perder direito territorial. Por que tem demônios, apóstolo, que não saem daquele território? Porque vocês que são valentes não chegaram lá. O dia que você valente chegar lá, em nome do Senhor dos Exércitos, manifestando a autoridade de Deus que está em você, o menor vai ter que meter o pé. Amém ou não? Quarto nível, estou no penúltimo. Quarto nível, nível de princípios. Você sabe o que é um princípio? Obediência à palavra. Princípio, guardar, não só os mandamentos, guardar todas as palavras que Deus liberou sobre a tua vida. Isso são princípios. E você sabe o que nós temos aprendido sobre princípios? Simples. Quando eu quebro um princípio, o princípio me quebra. Diga para alguém que está assim. Está vendo alguém quebrar do teu lado? Pode ter certeza, ele quebrou um princípio. Quando eu quebro um princípio, eu começo a retroceder ao invés de avançar. Quando eu quebro um princípio, eu começo a diminuir a velocidade que o Senhor havia me dado. E não adianta você botar a culpa nos demônios. A culpa não é deles, a culpa é sua, porque você se tornou desobediente.
Quando você se torna desobediente, quebrando os princípios de Deus, então você fica amarrado em torno da falta de autoridade, da falta de princípio, da falta de busca, da falta de revelação, da falta de manifestação da glória de Deus. Por que, apóstolo? Porque Deus não pode se manifestar com quem não tem princípio. Ele não pode se manifestar com quem se tornou distante. Ele não pode se manifestar com quem está apagado. Você se tornou um fósforo sem chama. Diga comigo, quebra de princípio. E por último eu termino. Quinto nível é o nível de códigos proféticos. O primeiro código que foi liberado ali naquele lugar foi um código de anulação. Diga comigo, anulação. Como assim, apóstolo? Deixa eu te explicar. Deus não podia usar outra pessoa ali naquela cidade. Não é porque Ele não queria. É porque é muito mais fácil para o Eterno usar quem era cavalo de Satanás. Por quê? Porque o testemunho dele, sem palavras, vai convencer uma nova geração. Olha o texto que nós lemos, Marcos 5, lá no final do texto. Você vai ver que agora o coração sentado insiste. Ele pede, Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Você vai ficar aqui, meu filho, porque o teu testemunho de vida vai falar mais alto que tuas palavras. As mesmas pessoas que viam um homem se cortando e se debatendo e se degladiando e se machucando, agora via um homem transformado, sendo usado espantosamente. Sabe quem se tornou esse homem? O maior missionário da Jordânia. E por que, apóstolo? Porque um código profético foi liberado naquela terra. O código profético da libertação. Quando nós entramos no nível de códigos proféticos, deixa eu te falar, existem muitos códigos proféticos que estão aí. Quando você lê um texto simples, estão diante dos teus olhos, está na tua cara literalmente, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque estão ali escondidos. Eles querem se manifestar, eles querem se revelar, mas o teu nível de santidade não conduz com a revelação do código profético que Ele quer te entregar. O que isso quer dizer, apóstolo? Se você não estiver num relacionamento profundo e íntimo, a tua ministração vai ser mais uma ministração daquelas chatas de domingo. Tua igreja está esvaziando? A culpa é sua. John Wesley, certa feita, disse o seguinte: ou você coloca fogo no teu sermão, ou você pega o teu sermão e joga ele no fogo, porque não serve para nada. Os códigos proféticos, quando eles começam a se manifestar, eles começam a subir como notas musicais diante dos nossos olhos. E a gente começa a ver um mundo novo que a gente não conhecia. A gente começa a enxergar e ouvir palavras que a gente nunca ouviu. Por quê? Porque são códigos proféticos. Eles não estão abertos, eles não vão se mostrar, mas eles vão ser revelados a quem buscar a face do Messias. A quem buscar, Ele vai revelar e vai te mostrar intimidade, coisas profundas, ocultas, que estão escondidas, que você nunca viu, nunca ouviu, serão reveladas diante de você. Códigos proféticos. Eu termino essa palavra de hoje falando de um código profético específico que Jesus liberou ali. Foi o código da velocidade. Escute. Os demônios sabiam que seriam atormentados, mas não sabiam que aquele homem receberia velocidade. Existem códigos que nem demônios sabem, porque eles perderam um privilégio. O que você não entendeu, quero um músico aqui, Dinho, vem cá, filho. O que você não entendeu é que você está dentro do privilégio. Fique de pé, por favor, no seu lugar.
Nós vamos orar. E nós já seremos liberados aqui para o nosso almoço. Fique tranquilo. Apóstolo, eu estou com muita fome. Isso é um bom resultado. Você está vivo. Diga para alguém que está na sala: está com fome, meu filho? Estou sentindo que está, né? Fala: graças a Deus, você está vivo. Obrigado, filho. E eu que estou de jejum até agora? Como é que você não caiu aí, apóstolo? Eu já caí, tu nem viu. Eu quero orar, querido. Para aqueles que conseguirem chegar aqui na frente, eu quero orar. Chegar aqui aonde? Aonde você quiser. Se quer subir no altar, sobe. Sai do seu lugar, vem para cá, meu filho. Alguém te disse que era proibido subir no altar? Quer se ajoelhar aqui no canto do altar? Pode subir. Marcão está ali, mas ele não faz nada não. Né, Marcão? Fica à vontade. Você está muito tímido. Apóstolo Marcelo, eles não entenderam que eles estão na casa deles. Diga para alguém que está do seu lado assim: e é aqui que eu me sinto muito bem. Vocês estão tímidos. Eu estava lá no apóstolo do Elverson. Cadê ele? Cadê a bispa? Está aqui, ó. Eu estava lá, sabe o que eu fazia? Está o bispo Robson ali também. O que eu fazia? O apóstolo Silvio estava ministrando. Eu mirava o pé dele assim, ó. O profeta pulava no pé do cara. O cara falou: me larga. Eu falei: não, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por esse novo nível da tua vida. Daqui a pouco nós temos o apóstolo Marcelo Ferreira ministrando. Nós temos o Dinho Oliveira também adorando. O Douglas também vai cantar mais. Mas eu quero orar. Você que já chegou aqui na frente, fique à vontade. Em pé, de joelhos, da forma que você quiser. Apóstolo, não tem mais vaga aqui na frente. Eu já te falei, pode subir nas laterais aqui, ó. Pode subir aqui no canto do altar, fica à vontade. Pode vir, irmão, sério. Se você quer, apóstolo, eu quero, eu estou desesperado, eu preciso dessa unção. Então faz isso, pô, sobe aqui no altar nas laterais. Tu está esperando o quê? Sobe, pode subir, irmão. Não se intimide não, você não vai cair não, pode subir. Fica à vontade. Se joga no altar, sobe, faz o que tu quiser. Em nome de Jesus. Meu Deus, agora, sobre a vida dessas pessoas, eu te peço agora uma transferência de unção sobre a vida delas. Recebe do Senhor. Recebe do Senhor agora essa transferência. Recebe do Senhor. Recebe do Senhor essa transferência. Aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu libero agora sobre a tua vida. Recebe agora sobre a tua vida. Recebe agora sobre a tua vida. Recebe aí. Recebe sobre a sua vida. Recebe sobre a tua vida. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe. Recebe, recebe sobre a tua vida. Recebe sobre a tua vida. Aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Recebe sobre a tua vida. Recebe, recebe. Recebe sobre a tua vida. Recebe sobre a tua vida. Recebe agora. Recebe sobre a tua vida. Recebe. Recebe sobre a tua vida agora. Recebe essa transferência. Recebe essa transferência agora sobre a tua vida. Ei, labacalabará. Ora lá lá lá, seca labarás. Ora lá lá, seca labarás. Ora lá lá, calabarás, sura labarás. Recebe essa transferência. Recebe essa transferência. Recebe essa transferência. Recebe essa transferência. Recebe. Recebe essa transferência. Recebe. Recebe essa transferência. Recebe. Recebe essa transferência. Recebe, recebe. Recebe essa transferência. Recebe, recebe.
adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou o dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Em nome de Tu me Jesus, adora e transfiro eu esse poder. Agora. Vai te humilhar. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou o dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer pra vitória aparecer. Meu Deus! Mas se tu se dispuser e em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Levante sua mão, toda a igreja. Levante sua mão. Eu transfiro agora sobre as tuas mãos a mesma unção que está sobre a minha vida. A partir de agora, o Senhor te levará a níveis superiores. O Senhor te dará voz de comando. E demônios se prostrarão diante dos teus pés. O Senhor vai te usar com uma autoridade incomum. O Senhor vai tomar a tua boca como um profeta. Cada palavra que o Senhor separar no teu coração vai explodir no mundo espiritual. Recebe do Senhor. Cada palavra que o Senhor colocar, níveis de revelação, níveis de confronto, o Senhor te usará com uma autoridade sobrenatural e te levará a níveis maiores. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço. E eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar. Escute. De reclamar. Diga. Aparecer. Aleluia. E em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai. Escute. Levante suas mãos. Meu Deus. Como é que a gente para agora? Meu Deus, libere umas palavras aí. Meu Deus, obrigado por esse primeiro momento da escola de guerra. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela visitação do Teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está conosco aqui. Agora, Espírito Santo, nós te pedimos que nesse intervalo possamos estar em comunhão uns com os outros e receber muito mais de Ti. Usa a vida do apóstolo Marcelo, usa a vida do apóstolo Joel, usa a vida do apóstolo Ricardo. Em nome de Jesus. Quem recebeu, aplauda ao Senhor.